7h41 pelo horário de Brasília. Fala Brasil está de volta. Atenção para uma notícia urgente. O grupo extremista Hamas declarou guerra contra Israel nesta madrugada. Durante toda a noite, os cidadãos se refugiaram dentro de casa enquanto foguetes cortavam o céu de Israel. O chefe do grupo extremista palestino, em uma declaração, incitou as populações árabes e islâmicas a pegarem em armas para usar contra a população israelense. Até este momento, o Hamas diz ter disparado mais de 5.000 mísseis contra Israel. Pelo menos 100 pessoas estão feridas e há registros de mortes. Em breve, nós voltaremos com mais informações aqui no Fala Brasil. Aqui no Brasil, a gente fala agora... Israel registra bombardeios e ataques de homens armados em diversas regiões do país, como Jerusalém e Tel Aviv. Agências de notícias dizem haver mais de 20 mortos. O Hamas assumiu a autoria dos atentados. Israel sofreu um novo ataque na manhã deste sábado, segundo autoridades do país. Bombardeios e ataques por homens armados foram registrados em diversas regiões, incluindo Jerusalém e Tel Aviv. Agências de notícias dizem haver, até o momento, mais de 20 mortos. O Hamas reivindicou a autoria dos ataques e afirmou que 5.000 foguetes foram lançados da faixa de Gaza. O governo israelense afirma que o país está em estado de guerra e lançou a Operação Espadas de Ferro, convocando reservistas. Uma reunião de emergência com autoridades de segurança e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também foi convocada. Esse já é considerado um dos maiores ataques da história contra o país. Olá, muito bom dia para você. Agora 9h26 pelo horário de Brasília. O clima é de tensão no Oriente Médio depois que o grupo islâmico Hamas declarou guerra contra Israel neste sábado. Nós temos imagens ao vivo da faixa de Gaza, onde agora há pouco novas explosões foram registradas. Pelo menos 22 pessoas foram mortas a tiros em cidades israelenses depois de ataques do grupo extremista. Os cidadãos estão sendo orientados a se proteger em abrigos antibomba ou dentro de casa. A fronteira do país foi invadida por soldados do grupo extremista. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se dirigiu à nação e afirmou que o Hamas pagará um preço sem precedentes. Os hospitais de Tel Aviv também estão recebendo pessoas para doação de sangue. Mais de 540 israelenses teriam ficado feridos nos ataques, ou seja, clima de muita apreensão em Israel depois do grupo Hamas declarar guerra contra o país. Nós voltamos a qualquer momento com outras notícias em mais uma edição do JR 24 horas na Record News. O Agora CNN está no ar. E começamos com o destaque internacional. Pelo menos 22 pessoas morreram em Israel depois de um forte bombardeio do grupo palestino Hamas. O primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, disse que Israel está em guerra. O comandante militar do Hamas afirmou que o grupo palestino atingiu posições inimigas, aeroportos e posições militares com 5.000 mísseis. O ataque é o maior contra Israel em anos. Mais de 250 pessoas ficaram feridas logo depois que uma série de mísseis atingiram várias partes do território israelense. Segundo as forças de defesa do país, militantes de Gaza entraram no território. Autoridades pediram que as pessoas fiquem em casa. O Hamas também declarou guerra contra Israel, convocou um levante geral. O chefe do grupo disse que o ataque foi uma resposta aos ataques contra mulheres, à profanação da mesquita Al-Aqsa e ao cerco a Gaza. O ministro da Defesa israelense sustenta a posição de que o país está em guerra e disse que vão vencer o conflito. Tel Aviv já lançou, inclusive, a operação chamada Espadas de Ferro contra o Hamas e está também convocando reservistas. Enquanto isso, famílias palestinas em Gaza já começam a fugir de casa com medo dessa retaliação.
A região é um dos lugares mais densamente povoados do mundo. Governado pelo Hamas, o território está em grande parte isolado do mundo por um bloqueio de Israel. O governo israelense impôs duras restrições à liberdade de circulação civil e controla a importação de bens básicos para a estreita faixa costeira. Hamas, portanto, declarando guerra contra Israel. Depois também do pronunciamento, acompanhamos há pouco também a imagem do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarando que Israel, nesse momento, está em guerra. É uma escalada. A gente sabe que... Interrompemos a nossa programação para voltarmos a falar do ataque do grupo Hamas a Israel. Já temos a confirmação das autoridades israelenses de 40 mortos e pelo menos 700 feridos. A gente vem falando ao longo da nossa programação, desde a madrugada, que o grupo Hamas assumiu a autoria do ataque e já temos a informação que essa ofensiva a Israel foi feita por terra, passando pela fronteira, mas também pelo ar, com o envio de mísseis, de foguetes e também há informação e vídeos que circulam pelas agências internacionais do uso até de parapentes para esse ataque ao território israelense. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que estão em guerra, convocou uma reunião de emergência para discutir esse ataque a Israel e também já está convocando reservistas numa possível ofensiva. A gente também já tem a confirmação do comandante do grupo Hamas de que eles continuarão esse ataque, confirmando então essa autoria, o que chama a atenção das autoridades internacionais. Diversos líderes internacionais já se manifestaram sobre esse assunto. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente também da França, Emmanuel Macron, já se posicionaram repudiando esse ataque. Toda uma preocupação para que a gente vá ter nas próximas horas em relação a essa contra-ofensiva israelense. A gente vê algumas imagens que chegam das agências internacionais e também da imprensa local. Muito bombardeio, 40 mortos até agora, pelo menos esse ataque de Israel, e pelo menos 70 feridos. O que temos também de declarações até agora? Eu falava sobre a confirmação dessa autoria pelo grupo Hamas. Mais cedo, o comandante militar do grupo, Mohammed Deif, disse o seguinte: decidimos acabar com isso, com as ofensas israelenses, com a ajuda de Deus, para que o inimigo entenda que o tempo de causar ataques sem ser responsabilizado acabou. E aí ele também diz o seguinte nessa declaração, em que ele aparece numa silhueta: anunciamos o início de uma operação. O primeiro ataque, segundo ele, atingiu locais do inimigo, aeroportos, fortificações militares, durante os primeiros 20 minutos. Também tivemos mais cedo a declaração do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dizendo que estão em guerra e convocando os reservistas. Mas a gente vai falar... 9h43, notícia urgente, voltamos a falar sobre o ataque do grupo extremista Hamas em Israel. Vamos ao vivo com a correspondente Patrícia Nilsen, em Londres, que está acompanhando, claro, atentamente as últimas informações. Patrícia, esse ataque já é considerado um dos piores dos últimos anos. Israel promete reagir e os países europeus já se pronunciaram? Bom dia para você. Já se pronunciaram. Bom dia para você, bom dia a todos. O mundo inteiro, né, Camila, está acompanhando atentamente aí os desdobramentos, as consequências desse ataque a Israel. O grupo afirmou que nesse momento ainda mantém aí diversos soldados israelenses prisioneiros em cativeiros e pelo menos 22 mortes foram confirmadas desde o início desses ataques. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se dirigiu à nação e falou as seguintes palavras: estamos em guerra, isso não é uma simples operação e o inimigo pagará um preço sem precedentes. Bom, o Consulado-Geral de Israel disse que o Estado fará de tudo para proteger os cidadãos e que não tem medo de uma ampla campanha em Gaza.
A União Europeia se pronunciou, condenou os ataques e expressou solidariedade ao país. Já a Alemanha, Itália, França e também o Reino Unido se pronunciaram em apoio a Israel nesse momento. Inclusive, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak disse estar chocado com esses ataques e afirmou que Israel tem todo o direito de se defender. Disse ainda que o governo britânico já está em contato com autoridades israelenses. Volto com vocês no estúdio do Fala Brasil. Obrigada pelas informações, Patrícia. A gente volta então a qualquer momento falando sobre o assunto. Agora a gente fala de outra guerra internacional na Ucrânia.